Olá meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula, lembrando que hoje nós temos duas disciplinas, né? História e Geografia. Nós vamos começar com a matéria de História. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ocupação do território brasileiro, nós vamos iniciar nesse assunto, tá? E nós vamos falar sobre os povos da América e da África na aula de hoje. Eu vou fazer uma leitura e já vou iniciar com uma pergunta, né, que nós vamos responder depois, que é a pergunta número 1. Você sabe qual a importância da terra para os povos indígenas? Né? Então, eu vou fazer a explicação e baseado nessa explicação a gente vai conseguir responder essas perguntas. Povos da América e da África. Primeiro, só nós índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio, tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos os caminhos de todas as águas da nossa terra. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer a roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Então esse trecho, né, que é quase um relato, é um desabafo de um índio, de como eles viviam antigamente, ele foi tirado do livro História dos Povos Indígenas, né? Aqui ele está relatando que a vida que eles tinham era o que eles precisavam para viver feliz, né? Aqui do lado tá aparecendo essa imagem dessas crianças brincando no rio. São índios do povo Sataré-Nauê, brincando em Igarapé, na região de Manaus, no estado do Amazonas. Aqui foi em 2014 que essa foto foi tirada. Geralmente, agora nesses últimos tempos, sem ser na escola, a gente não ouve muito falar sobre os índios, sobre como eles vivem, do que eles precisam, né? É muito difícil. Mas antigamente, eles eram povos que predominavam, eles eram felizes, eles cuidavam da natureza, cuidavam dos animais, né? Então, baseado no que a prof leu, vocês vão responder essa pergunta aqui. Qual a importância da terra para os povos indígenas, ok? Que é a número 1. A número 2 é o que significa a frase a terra é a nossa vida, né? Então, se precisar, vocês façam a leitura do texto de novo. Essas duas perguntas são respostas pessoais, mas que a gente precisa ler o texto para poder responder, ok? E a número 3, o texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Quais são elas, né? Então aqui você vai responder o que eles faziam para sobreviver, para comer, para se divertir. Lá no texto tem, né? E vocês vão relatar aqui, ok? As respostas são respostas pequenas, mas que a gente precisa consultar o texto para poder saber, tá certo? Então eu vou fazer uma nova leitura de um outro texto para a gente saber um pouquinho mais sobre o assunto dos índios, ok? Índios do Brasil antes da chegada dos portugueses. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura, que é o que a prof tinha explicado ali no outro texto, né? Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, as árvores, os animais, as ervas e as plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Eles respeitavam, cuidavam, né? Tinham uma dedicação total à natureza, porque eles tinham tudo ali, né? Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo, que no caso o cacique seria a autoridade para eles, né? É o chefe. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura
e dos conhecimentos. Era o pajé também que cuidava da parte religiosa, medicinal, através da cura com ervas, plantas e rituais religiosos. Geralmente o pajé é a figura mais velha, que eles julgam ter mais sabedoria, que geralmente quando a gente vai envelhecendo a gente adquire uma sabedoria maior, né? Faziam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais. A religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nessas ocasiões realizavam danças, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Historiadores calculam que existiam de 3 a 4 milhões de índios no Brasil antes de 1500, espalhados pelos 4 cantos do país. Felizmente, muitos dos aspectos culturais citados acima ainda fazem parte da nossa vida e de muitos povos indígenas brasileiros que resistiram até hoje às influências da cultura dos brancos, né? Então, como eu tinha dito, a gente não ouve muito falar dos índios, mas as tribos indígenas que tem, elas procuram preservar a cultura. Tanto é que quando a gente vê pela televisão, a gente vê os índios às vezes pintados, com adornos, né, o cocar e aquelas roupas, né? Quase nunca a gente vê um índio usando as nossas roupas, né? Então eles procuram o máximo a preservar a cultura deles, né? Nós temos aqui umas questões para responder desse texto também, tá certo? Eu vou dar uma lida para vocês e depois eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Então agora nós vamos responder umas questões sobre esse texto que a Prof. leu, ok? Número 1. De acordo com o texto, leia as questões abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, as que forem verdadeiras, vocês marquem a letra V e as que forem falsas, marquem a letra F. Nas festas indígenas, eles realizavam dança, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados, verdadeiro ou falso. Os povos indígenas não valorizavam a natureza, pois não dependiam dela para viver. Verdadeiro ou falso? Segundo o texto, atualmente ainda existem uma média de 3 a 4 milhões de índios no Brasil. Né? De acordo com o texto, vocês vão marcar aqui se é verdadeiro ou falso. D. As tribos indígenas tinham o cacique como chefe da tribo. Verdadeiro ou falso? E a última, os diversos povos indígenas que viveram no Brasil antes da chegada dos portugueses possuíam uma única cultura, né? Então, para responder aqui, vocês vão ter que dar uma consultada ali no texto que a Prof. leu. Número 2. Segundo o texto, escreva nas linhas abaixo um breve relato sobre o modo de vida dos povos indígenas. Então, aqui vocês vão escrever um breve relato de umas 4 linhas apenas sobre como esses índios viviam, né? Qual era o estilo de vida deles, o que eles faziam para sobreviver, ok? Número 3. Os primeiros habitantes das terras que formam o Brasil eram descendentes de grupos humanos que vieram da Ásia. Eles percorreram diferentes caminhos para chegar em nosso continente. Segundo a história, eles cruzaram os continentes. Então, aqui vocês vão marcar um xizinho ali. Como eles chegaram aqui, né? Cruzando qual continente? Então, aqui nós temos a letra A, utilizando diversos meios de transporte. A letra B, no período da Era Glacial, atravessando o Estreito de Bering. Ou letra C, atravessando o continente africano, né? Então, a gente vai precisar consultar o texto para poder responder. E a última de história de hoje é a número 4,
E ela diz assim: segundo o texto, qual era a função do cacique e do pajé de uma tribo? Então você vai escrever aqui o que o cacique fazia e o que o pajé fazia, o que eles representavam ali para a tribo deles, ok? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer coisa me chamem ali no grupo, que eu vou ficar por aqui. Vocês respondam, né? Leiam o texto e respondam e me retornem, que em seguidinha eu já passo as atividades de geografia. Então eu vou ficando por aqui. Até mais!